porque a mitocôndria é o centro do nosso metabolismo, né? E aí, o que é metabolismo? Tá, o centro do nosso fica meio... O que é metabolismo? Parece meio óbvio, mas vamos lá. O metabolismo é a transformação do alimento em energia, pegar o substrato e transformar em energia. E ela depende da nutrição adequada, ou seja, de você ter elementos essenciais, ter um substrato, né? Depende da respiração celular, a oxidação desses elementos, né? Oxida esses elementos, esse substrato, para a produção de energia química, e depois vai sintetizar outras moléculas, né, estruturais, por exemplo, utilizado para produzir energia também, né, que utiliza energia para produzir as moléculas estruturais. Então, quando a gente vai olhar mais de perto, a gente vê que 85% a 95% do oxigênio é usado na mitocôndria. A respiração é um processo, a respiração mesmo é um processo dentro da célula, não é pulmonar, né? Então, o oxigênio ele é usado na mitocôndria. Então, é ali o principal. Se você pega o oxigênio e usa na mitocôndria, é ali que ocorre o consumo e a produção de espécies reativas de oxigênio. Se a gente está falando de espécies reativas de oxigênio, e a mitocôndria usa 95% do oxigênio, aonde que são produzidas as espécies reativas de oxigênio? A grande parte, na mitocôndria. Só daí a gente já começa a pensar em um monte de coisa. E todo o substrato, tanto a glicose quanto os ácidos graxos, também são queimados dentro da mitocôndria. Então, a gente pega a glicose, oxigênio, a respiração celular acontecendo na mitocôndria, que vai liberar o gás carbônico, a água gerando energia. Então, todo o oxigênio, praticamente, é consumido e todo o gás carbônico é produzido na mitocôndria. Todo o substrato, praticamente, é usado e é transformado dentro da mitocôndria. Ou seja, o lugar onde ocorre todos os processos biológicos, praticamente, é dentro da mitocôndria, né? E aí a gente vê uma epidemia de doenças metabólicas que não param de subir, né? Não para de subir doença metabólica, não para de aumentar. A medicina avança, 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 surge remédio, 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 e as doenças metabólicas são as que mais crescem e mais matam no mundo. E a mitocôndria, ninguém fala de mitocôndria. Se a mitocôndria é o centro do metabolismo, aonde que deveria estar a doença metabólica? Aonde que a gente deveria, pelo menos, parar para pensar que tem alguma coisa a ver com a mitocôndria? Né? Se a mitocôndria é o centro do metabolismo, certamente essa função deve estar comprometida em doenças metabólicas, como diabetes, sobrepeso, obesidade, câncer, né? Essa deveria ser uma dedução lógica da nossa medicina, mas não, né? Então, vamos aprofundar mais ainda. Funções básicas da mitocôndria, né? Aquelas mais primordiais. Vamos começar por ela. Respiração, a produção de energia e o metabolismo. Então, quando a gente vê a respiração, é aquela coisa clássica, né? Aquela bem básica, né? Glicose transforma em piruvato, entra no ciclo de Krebs, acetil-CoA entra aqui no ciclo de Krebs, produz NAD e FAD, fosforilação oxidativa, que é onde entra o oxigênio, né? O oxigênio entra aqui na cadeia transportadora de elétrons, entra nesse processo, nessa fase, nessa etapa, e todas elas têm um pouquinho de produção de ATP. Isso aqui é o que a gente aprende, mas vocês vão ver que isso aqui está incompleto pra caramba, e que, na verdade, eu não sei por que a outra parte que está faltando aqui, a gente nunca aprendeu muito bem. Grava só isso, em algum momento vocês vão ver, grava só isso aqui, que tem glicose ali, né? Mas o básico que a gente aprende é isso. Então, vamos focar agora nessa partezinha aqui da fosforilação oxidativa, que está acontecendo nas cristas da mitocôndria. Então, a mitocôndria tem uma membrana externa, tem uma membrana externa e uma membrana interna, né? E onde tem essas cristas. Então, se tudo que tem crista, tudo que tem muita área, é para aumentar a área, né? Tudo que tem muita dobrinha, é justamente para aumentar a superfície, porque esse processo é importante. Então, lá nas cristas da mitocôndria, na membrana interna, está lá a nossa cadeia transportadora de elétrons. Fica comigo, eu sei que você viu isso sei lá quando, mas vamos lembrar que isso aqui vai ser importante para caramba quando vocês olharem lá na frente como é que tudo vai se conectar. Então, cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia transportadora de elétrons, a gente tem o complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4, e a ATP sintase aqui. Então, no complexo 1, por que cadeia transportadora de elétrons? Né? Porque o elétron vem daqui,
ele vai passando por aqui. No complexo 2 aqui tem a ubiquinona, coenzima Q10, transportou o elétron para o citocromo C, que foi parar lá no oxigênio, foi ativar, né, esse oxigênio para ele poder ser reativo, porque ele naturalmente ele não é reativo, para poder reagir com a água, gerando água aqui, né, e ser utilizado para jogar uma bomba de próton, de hidrogênio. Então, o que acontece? O objetivo crucial, básico da cadeia transportadora de elétrons é pegar o substrato, usar ele para transportar o elétron, para jogar próton, para jogar hidrogênio para o espaço intermembrana. Então, enquanto o elétron é transportado, os prótons vão passando para esse espaço intermembrana. O complexo 1 e o complexo 3... Complexo 2, quer dizer, ele não transporta prótons, está vendo? O complexo 1, 3 e 4, ele transporta prótons para o outro lado. E aí, o que acontece? Nesse processo de jogar próton para lá, né? Então, o que a gente tem? A gente acaba gerando um potencial químico e um potencial elétrico também, né? Que, com a diferença de potencial, como aqui começa a ter muito, no espaço intermembrano, começa a ter muito próton, é essa diferença de potencial que faz com que gire a ATP sintase. É uma energia mecânica mesmo, gira, isso aqui gira. É bonitinho quando vocês veem o esquema de vídeo, né? Porque quando o próton entra, né? Quando o hidrogênio entra de novo, faz girar a ATP sintase, e aí o ADP pega um fosfato, consegue, através dessa energia, gerar o ATP. Então, o objetivo final da cadeia transportadora de elétrons é justamente gerar no espaço intermembrana essa diferença de potencial. Sem diferença de potencial, a gente não consegue girar aqui a ATP sintase para fazer ATP, né? Então, isso aqui precisa estar funcionando adequadamente para a gente ter essa diferença de potencial. E essa diferença de potencial tem um poder energético tão grande que, olha só, para vocês terem uma ideia, o rendimento é muito alto. Do Sol é 0,2 microjoules por grama por segundo. Isso aqui, a nossa bomba protônica, gera 2 microjoules por grama por segundo, ou seja, 10.000 vezes mais do que o Sol. Isso é um potencial energético muito absurdo, né? A comparação que eu faço é de que ela é uma usina hidrelétrica, né? Então, você retém de um lado e a energia, o movimento, né, gera a energia, né? Agora, você imagina se isso aqui está danificado. Imagina um estrago que não vai ser, né? Então, você imagina que a gente tem radicais livres atuando e desregulando, causando dano nessa membrana. Radicais livres aqui, ó. Se a gente não tem essa membrana funcionante, a gente não tem gradiente protônico, vaza próton para tudo quanto é lado, a gente não tem potencial de ação, a gente não tem como gerar ATP, né? Então, o resultado são 2 problemas principais acontecem. Um é a hipóxia. Por quê? Porque estudos recentes mostraram uma relação direta do adoecimento com a queda da capacidade de incorporação do oxigênio pela célula. Então, se isso aqui danificou, eu não consigo incorporar oxigênio aqui, principalmente no complexo 4. Os outros também, mas a incorporação do oxigênio é no complexo 4. Se eu tenho dano disso aqui, eu não consigo incorporar oxigênio. Então, eu tenho, na verdade, uma hipóxia funcional. Eu tenho chegando o oxigênio, mas se a mitocôndria não funciona, eu tenho uma hipóxia daquele tecido. E a hipóxia está relacionada com adoecimento. E às vezes a gente não entende por que a pessoa não está funcionando direito, porque aquele órgão não está funcionando direito, não tem incorporação do oxigênio, né? A queda da incorporação do oxigênio é chamada de hipóxia. Então, a hipóxia pode acontecer ou por falta de O2, déficit circulatório, uma hipóxia verdadeira, ou você pode ter uma hipóxia funcional, que é uma hipóxia por disfunção mitocondrial, né? Então, ali, ó, diminuição da fosforilação oxidativa, diminuição do ATP, da bomba de sódio, aumento da glicose anaeróbia, desprendimento dos ribossomos, redução na síntese de proteína. Então, a consequência daquilo ali falhar, gente, é desastrosa. Você pega o cianeto. O que o cianeto faz? Deixa eu voltar. O cianeto
participa aqui, ó, bloqueia e de forma irreversível, o cianeto bloqueia de forma irreversível o citocromo C, a oxidação do citocromo C, a citocromo C oxidase, de forma irreversível, em todas as mitocôndrias do corpo. Morre em 2, 3 minutos, morreu. Sem isso aqui não existe vida. Você morre em 5 minutos se isso aqui não funcionar. Se você bloquear todas essas cadeias, e como que a gente não valoriza um negócio desse? Né? Como que a gente não dá importância à integridade mitocondrial? E outra coisa que vai acontecer é um desbalanço da produção de espécies reativas de oxigênio, que são as espécies reativas de oxigênio estão ali na mitocôndria, né? Então, a maior parte da produção das espécies reativas de oxigênio, mas também da defesa antioxidante é na mitocôndria. Então, é a mitocôndria que produz e é a mitocôndria que remove. Ela oxida e ela antioxida. Todo esse processo depende dela, né? Então, ela produz os radicais superóxido, hidroxila, peróxido de hidrogênio, hidrogênio singlet. Então, aqui, ó, nesse momento aqui, complexo 1 e 2 estão produzindo aqui, ó, o superóxido. Aqui, peróxido de hidrogênio, através de uma outra via. Aqui, ó, produção de... Cadê os outros? As espécies reativas de oxigênio vão ser produzidas pelos próprios complexos mitocondriais, né? Então, essas espécies reativas de oxigênio, elas são importantes para as reações químicas. A gente sabe que eles são importantes para as reações metabólicas, mas não em excesso. Então, a mitocôndria produz, mas ela também neutraliza. Então, tem a sódia, a superoxidismutase, que neutraliza, a glutationa, a catalase, que são os nossos mecanismos básicos de controle do estresse inflamatório, certo? Então, ela produz e ela antioxida. Então, a produção de radicais livres ela é permanente na matéria viva. O tempo inteiro a gente está produzindo radicais livres, não só na mitocôndria. O processo de detox, então, o citocromo P450 está sempre produzindo radicais livres no processo de limpar o organismo. O processo de oxirredução ele é importante, indispensável à vida para as reações químicas. Então, isso precisa estar acontecendo, né? O problema é quando a gente tem um desbalanço. Se você tem disfunção da mitocôndria, esse equilíbrio entre o que é produzido e o que é conseguido, o que a gente consegue remover com antioxidantes, acaba se perdendo, né? E esse desbalanço que não é legal. Não ter antioxidantes, não ter nenhuma espécie reativa de oxigênio também é ruim. Então, a gente vê essa maluquice hoje de vamos antioxidar, dá antioxidante, mas precisa de alguma coisa também, né? Eles são importantes para as reações vitais. Então, existe uma coisa que a gente chama de mito-hormese. Então, a hormese da mitocôndria, né? Hormese já é um conceito lindo por si só, da mitocôndria é mais lindo ainda. Então, é o que a gente chama de mito-hormese. Ou seja, existe uma zona hormética onde a gente tem improvement, né? A gente tem melhora, desenvolvimento, tem crescimento. Existe um pouco de estresse, um nível de estresse, um nível adequado de hipóxia, de restrição calórica e até de espécies reativas de oxigênio que estimulam essa mitocôndria. Mas ultrapassou esse limiar. Então, aqui está na promoção de saúde. É nessa zonazinha aqui que a gente tem promoção de saúde. Então, aqui a mitocôndria fica mais funcional, aqui é o melhor momento, um estresse no meio do caminho. Muito é ruim, pouco é ruim. Então, a gente tem uma zona ali hormética de melhora da mitocôndria. A gente vê isso para tudo, né? Muito exercício é ruim, muito jejum é ruim, nenhum também é igualmente ruim, que é a hormese normal. E isso funciona também para a mitocôndria. A mitocôndria ela precisa de algum estímulo, né? E isso faz com que esse estresse, esse nívelzinho de estresse, ative a mitocôndria, através de marcadores que a gente vai ver melhor agora, a produzir, a chegar a fazer biogênese mitocondrial. Então, é esse pequeno estresse que a gente busca para ativar, principalmente PGC1-alfa, para aumentar a respiração da mitocôndria, para aumentar a beta-oxidação, para aumentar a produção de ATP e para aumentar, né, e diminuir as mitocôndrias danificadas, que a gente vai ver a importância desse controle também. Então, devido ao papel fundamental das mitocôndrias no metabolismo energético, nas vias metabólicas, na sinalização intracelular,
a gente vai ver melhor também, as disfunções mitocondriais se manifestam como doenças multissistêmicas heterogêneas. Então, a gente pode falar que existe uma doença da mitocôndria? Não, porque todo o corpo pode ser afetado. Eu não sei qual mitocôndria de qual tecido está sendo afetado especificamente, né? Então, às vezes, se você tem uma disfunção mitocondrial mais no fígado, você vai ter uma repercussão X, na tireoide, uma repercussão Y, nos ovários, outra repercussão. Então, dependendo do tecido que é afetado, você vai ter repercussão diferente. Então, é muito heterogêneo, é sistêmico, nem sempre é claro, nem sempre fica evidente nos exames laboratoriais, mas o paciente já manifesta sintomas e que, na maioria das vezes, são desvalorizados. Na maioria das vezes, dependendo da quantidade de mitocôndrias que é afetada, se você tem mais do que 60% de mutação mitocondrial, você já tem aí comprovadamente sintoma clínico evidente daquele tecido, mas você pode ter um comprometimento de 40%, que você já sente, que o paciente já sente alguma coisa, né? Não precisa chegar a ter 100% das mitocôndrias daquele tecido disfuncionais, mas antes disso o paciente já sente e a gente às vezes não dá valor. Qualquer tecido pode ser afetado, o início da doença pode ocorrer em qualquer idade, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico. Como que a gente vai diagnosticar? A gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Mas como que a gente avalia essa disfunção e subestima a prevalência? A gente subestima a prevalência da disfunção mitocondrial. Então, se a gente começar a olhar para isso, no nosso paciente, a gente vai ver que a prevalência é altíssima, altíssima, já que ele é o centro do metabolismo, doença metabólica, só aí a gente já pegou todo mundo que tem doença metabólica, né? Então, as doenças mitocondriais são um grupo mais comum de distúrbios metabólicos e também estão entre as formas mais comuns de distúrbios neurológicos hereditários. Quando a gente vê aula de neuro, a gente vai ver como que a mutação mitocondrial acaba sendo passada e está muito associada também. Então, gente, a disfunção mitocondrial vai alterar o fluxo de canais de cálcio, tudo isso a gente vai esmiuçar. Vai desregular o estresse oxidativo, vai levar a danos mitocondriais do DNA mitocondrial e mutações. O DNA mitocondrial, diferente do DNA do núcleo, ele não é tão protegido, ele não tem aquele sistema de estonas, de chaperones que enrola e protege o DNA mitocondrial. Então, ele também não tem tanta proteção antioxidante. Ele fica livre na matriz da mitocôndria. Então, ele é muito mais suscetível às espécies reativas de oxigênio, que ele mesmo produz, né? Que a própria mitocôndria produz. Então, vira um ciclo vicioso, né? Porque a mitocôndria disfuncional produz espécies reativas de oxigênio que pode danificar o próprio DNA e ela fica mutada e fica mais disfuncional e entra num ciclo, né? Então, alterando sua biogênese, homeostase de proteases alterada, diminuição de energia, alteração da fusão e da fissão, né? E a mitofagia também alterada. E isso vai repercutir aonde? No corpo inteiro. Hoje já temos um corpo de estudo grande para falar sobre coração, distúrbios da condução, síndrome cardiometabólica. Aqui, ó, o olhinho aqui, ó, o oftalmologista que estava com a gente, está vendo retinopatia, repercussão hepática na hepatopatia, repercussão renal, diabetes, repercussões pancreáticas, repercussão hematológica, repercussão que eu falei do zumbido, tem muito a ver com mitocôndria. Alteração intestinal, alteração nuclear, mutações genéticas, alterações cerebrais diversas, né, tonteira, demência, alteração muscular. Então, a mitocôndria vai alterar, vai afetar simplesmente, praticamente todos os nossos sistemas. Aonde tiver uma mitocôndria disfuncional, tem chance desse tecido estar disfuncional.